Estamos chegando para esse podcast, essa entrevista, com o ex-prefeito, ex-deputado estadual, federal, secretário de Estado, Mainha, que tem uma história política de raiz no Piauí. E o Maia é candidato a governador, e eu fiquei surpreso. E como somos amigos de muitos anos, vai lá no portal jogoaberto.net.br para a gente conversar com você, e eu estou com ele aqui. De repente você surge candidato a governador. Como surgiu isso? Por que essa vontade de governar o Piauí? Tomás, é uma grata alegria poder estar aqui batendo esse papo com você, pelo seu estilo independente, sempre reivindicador, um homem que certamente tem uma história no Piauí e que fala o que pensa. E a gente está aqui para poder exatamente mostrar o que está acontecendo aqui no estado do Piauí. A gente se sente preparado para fazer uma gestão diferente, porque, Tomás, o Piauí ele não pode ficar condenado a vida inteira a ser o estado que tem os piores índices nacionais. É Quem, verdade. quem diz isso são os dados oficiais. É IBGE, é IPEA, é o estado onde tem mais pessoas que têm segurança alimentar, que tem a menor média salarial, que tem mais gente que passa fome, que tem menos indústrias. E estamos aí há 20 anos, quer dizer, há quase 25 anos, de um modelo de governo que foi implantado aqui pelo PT, que prometia uma mudança na realidade do Piauí e que certamente o Piauí fez foi piorar, ficou para trás. Você veja que o Piauí teve oportunidades de ter um alinhamento forte com o governo federal e ter aqui um presidente do mesmo partido, mas o que dá para mim a ideia, e de quem pensa um pouquinho, é que o PT tem uma estratégia, que é de deixar o Piauí com a população vulnerável, dependente, para ser uma massa de manobra do assistencialismo social do governo. Então, o Piauí ele não pode ser um estado refém, com o povo refém do estado a vida inteira. Nós temos grandes potenciais de crescimento, mas precisamos aqui apenas nos organizar. E foi me dado esse desafio e a gente tem pulso para poder fazer as mudanças que são necessárias. Nós temos conhecimento de gestão e basta agora a força política e realmente ter um governo que não faça apenas aquela troca pronominal. Sai eles, entram nós, mas que o sistema seja o mesmo. A gente tem que fazer aqui alguma coisa, um choque de gestão, algo parecido com o que o Milei fez na Argentina. Então é isso Grande que, presidente, hein? Novo, é o maior presidente da América Latina hoje, eu virei. que foi mal interpretado no começo do seu Isso. mandato, mas o tempo, que é o senhor da razão, mostrou que aquela fórmula que ele está implantando é a fórmula que está salvando a Argentina. E nós precisamos salvar o Piauí. Se eu fizer aqui uma pergunta, o que é o legado que o governador Rafael está deixando aqui no estado do Piauí? O que é que ele tem feito de diferencial aqui para o estado? Um ato que ele possa ter dito que é meritório, a gente não encontra. Pelo contrário, o que a gente vê aqui no estado do Piauí é um estado que no Brasil está mais se endividando. 63% de receita líquida, o Piauí já está comprometido com a dívida. E o que é que você acha, Tomás? Qualquer pessoa pode achar uma empresa ou um cidadão que toma um empréstimo para pagar outro, pedindo prorrogação, com esse período agora em que os juros estão mais altos. Então a gente percebe um descontrole nas finanças do Estado, uma falta de planejamento. Foram bilhões
que nós piauienses, são bilhões que nós piauienses estamos devendo por conta da audácia e da coragem do governador Rafael de tomar empréstimos sem ter um senso de responsabilidade com o futuro, e que isso vai gerar consequência para 6, 7 mandatos, e desse dinheiro que foi tomado, nenhuma uma obra grande que gerasse autossustentabilidade, desenvolvimento do Estado foi feito. Então a gente precisa ter esse debate com o governador. Não é apenas esse monólogo que existe aqui. O governador faz a sua publicidade, divulga no seu sistema de comunicação, e o Piauí, infelizmente, não tem mais aquelas figuras, e que são muito poucas hoje, que têm coragem de questionar, de fazer oposição, sabe? Você que, quando estava atuando na política, que sempre ali, fiel ao MDB, fazia ali a oposição com coerência, cobrando. Hoje nós vemos o governador, por exemplo, não se pode colocar a culpa em outra pessoa. Sucateou a Gespisa, deixou a Gespisa endividada e agora vendeu para uma empresa, que essa mesma, a AGEA, que é a mesma que faz água de Teresina, vendeu por R$ 1 bilhão, e todo esse problema vai ser assumido pela população através das taxas que a empresa privada ela quer lucro, vai poder cobrar mais caro. Então, o governo do estado do Piauí está saindo muito pesado para a população. Além do fato, Tomás, que você vê o Lula cresceu lá no Sindicato de São Bernardo, lutando contra as demissões em massa. E houve uma demissão em massa aqui no Piauí, que foram de funcionários da Gespisa que tinham 15, 20, até quase 30 anos de trabalho, e eles foram sumariamente demitidos. E olhe só que absurdo, eles poderiam ser reaproveitados em outros setores, e o Piauí tem milhares de funcionários terceirizados e não pôde aproveitar esses que estavam trabalhando na Gespisa. E às vezes não tem uma voz para questionar. E isso não é saudável para a democracia, não ter uma oposição contundente, firme, como você fez e outros nomes na história do Piauí também assim o fizeram. Olha, Maia, eu acho que o governador Rafael realmente deve ainda uma grande coisa ao Piauí. Agora ele tem uma obra que governador nenhum fez. Essa eu aplaudi aqui, que é a escola de tempo integral, né, criada por ele, para todo o Piauí, e convênio com universidades fora do país, levando estudantes do ensino público do Piauí para lá. Para mim, é o grande maior feito do governo dele. Porque a escola de tempo integral, eu tive uma senhora no canal de televisão local dizer: o que a senhora está achando da escola de tempo integral? Ela disse: olha, eu agora não tenho mais almoço para meus filhos em casa, eles já almoçam lá, e eu resolvi também trabalhar com meu marido. Para mim, essa foi a grande obra dele, do governo dele. Agora, o que eu não aceito é a bancada federal do Piauí, o governo do Piauí, não enxergar a grandeza gigante do Rio Puti. Os cearenses têm 160 quilômetros de Rio Puti. Eles têm 16 barragens. A cada 10 quilômetros, uma barragem. As duas margens, 320 quilômetros de Rio Puti. Nós temos 1.600 quilômetros de Rio Parnaíba. Olha, você já pensou que adutoras? Por que as bancadas federais dos partidos que estão lá em Brasília do Piauí não investem em adutora para irrigar as margens do rio, não é? Do Puti? Essas barragens molhadas, Maia, você foi deputado federal, ela vai possibilitar de que de 100 metros para fora possa se assentar os sindicatos rurais, porque aquela área é federal, do governo federal. E dos 100 metros para fora, os grandes e arrojados projetos irrigados. Maia, quando eu somo o Rio Parnaíba, das nascentes ao Atlântico, meu Deus do céu, 2,5 vezes a distância de Teresina a Fortaleza, 1.600 quilômetros. E não se produz, só tem 2 canais de irrigação.
Você foi prefeito lá na Uhum, região de Picos, uhum, é o platô de Guadalupe e os tabuleiros litorâneos. uhum. Por que que as emendas impositivas e secretas não servem para fazer gigantes adutoras e canais de irrigação de Santa Filomena Parnaíba? Só tem Guadalupe e Parnaíba, feito por Alberto Silva e José Sarney. E eu pergunto, o presidente Lula é um homem do Nordeste? É o presidente do Nordeste? O que ele fez até hoje pelo Rio Puti e pelo Rio Parnaíba? Nada. Isso aqui eu combato. E eu tenho um pedido aqui à bancada federal, ao governador Rafael Fonteles, é muito dinheiro. Agora são 67 milhões para cada senador e 37 milhões para cada deputado por ano. Se fizer a doutora nesse Parnaíba e nesse Puti, nós seremos o maior produtor de alimentos do Nordeste. Porque nenhum estado tem no Brasil, nem de Minas para a divisa com a Bahia, da Bahia com a divisa com Pernambuco, de Pernambuco com a divisa do Piauí, que o Rio São Francisco passa na nossa costa. Não temos tamanha irrigação como teria o Piauí. O Piauí seria deputado Mainha, prefeito Mainha, secretário Mainha, o maior produtor de alimentos do Piauí. Esse é um erro de todos os governantes do Piauí, com exceção do Alberto Silva e Sarney. Doutor Alberto deixou o protótipo modelo. Ele disse: eu vou fazer um lá em cima para servir de modelo para os prefeitos do Sul. E lá em Parnaíba, para servir de modelo para os prefeitos do Norte. Só foram feitos esses dois até hoje. Mas as emendas impositivas e secretas estão aí. Eu não sei por que secreta. Tinha que ser assim, emendas impositiva aberta. Para todo mundo saber o que está sendo feito com o dinheiro. Porque, afinal de contas, aquele dinheiro não é do deputado e nem do senador. Aquele dinheiro é do povo do Piauí. E eu quero a sua opinião sobre isso. Você foi parlamentar. Perfeito. Eu acho que nós temos tanta riqueza no Piauí para a gente explorar com as emendas secretas. Perfeito. Olha, concordo e vou até lhe explicar também uma situação real, mas quanto à questão da educação, eu tenho me deparado muito e conversado com sindicatos de professores, enfim. Na verdade, essa questão da escola integral é uma grande solução. Infelizmente, o que acontece no Piauí de verdade é que o governador ele fez a escola integral em alguns locais e uma grande maioria não funciona, falta professor, as escolas não têm estrutura e os professores sequer recebem o que lhes é de direito. Eu quero registrar aqui, Tomás, que o Piauí é o estado que paga o menor salário de professor do Brasil, sendo que o Fundeb é um valor per capita por aluno. Então, o Piauí ele não recebe menos salário, menos recursos na educação do que o Ceará. Então, não há uma explicação plausível porque o governo do estado do Piauí paga a metade, 60% do que paga o governo do Ceará, e porque alguns municípios do Piauí pagam o dobro para o professor do que paga o estado. Mas muito bem, vamos falar aqui dessa questão. É exatamente o que a gente estava falando sobre a questão de não ter obras de infraestrutura. Desses 20 bilhões que foi tomado de empréstimo, a barragem de Castelo seria uma obra importantíssima, né, para perenizar o rio e favorecer e gerar energia elétrica, como era o projeto do Alberto Silva. Perfeitamente. Né? Até hoje, nada. Agora, esse dinheiro que foi tomado de empréstimo, o que é que a gente vê hoje na realidade? Estão fazendo, gastando shows, recuperação de estradas carroçais, quer dizer, projeto de tapa-buraco, que questionada a qualidade. E se a gente for fazer uma auditoria, é muito ruim do que está acontecendo. Veja só, eu sou oriundo de Picos, fui prefeito de Itainópolis, minha família é de Itainópolis. Há 25 anos atrás, Picos
era equivalente a Petrolina, né? A gente ali é perto de Picos para Petrolina, dá uns 320 quilômetros. E Picos era uma cidade que tinha ali a mesma média de Petrolina, de economia de tudo. E Petrolina deu um salto, porque começou a investir na produção. Ele utilizou ali a margem do Rio São Francisco para fazer grandiosos projetos de irrigação. Então, o Piauí, ele importa a fruta de fora, de Petrolina, do Ceará, sabendo que nós teríamos capacidade de produzi-la aqui. E isso daí é uma cadeia produtiva que uma coisa vai chegando em outra, e o Piauí pode começar a sair dessa realidade, mas com projetos efetivamente produtivos. Vou lhe dar aqui um exemplo, por exemplo. Eu, quando recebi um convite do governador Rafael, ele me convidou para ser superintendente da área de prospecção de investimentos na área de desenvolvimento econômico. Uhum. Mas aí daí eu percebi que não havia a prioridade do governo nessa seara. O governador Rafael, ele só tem um interesse privado, econômico, de favorecer empresas que são umbicalmente ligadas a ele, de pessoas, e até dizem que dele também, é um grande empreendedor no local errado. Ele tem que estar no local público, pensando no setor público. E quando a gente trazia uma empresa para cá, a gente não tinha essa receptividade, e são vários exemplos. Um exemplo, vou lhe dar aqui rapidamente, tentei trazer a empresa Kildare, que produz sapatos para Pix, um grande entroncamento da região, é uma empresa que mais gera emprego, e infelizmente já tinha um local lá, que era onde funcionou lá atrás a indústria Coelho. O governador não recepcionou bem, não deu adiantamento à proposta. Cachaça é uma bebida brasileira, né? Bebida brasileira que se consome ela muito bem na Europa, se consome ela nos Estados E que Unidos. Minas manda para o mundo inteiro. Minas manda, mas não só Minas. Pernambuco também manda, certo? E aqui tem uma região que já tem lá uma indústria feita pela Codevasf, que é lá em Palmeira do Piauí, ali do lado de Bom Jesus, e essa indústria poderia sim, a qualidade de cachaça que tem lá, ser um produto de exportação, para gerar também entrada de divisas por dinheiro, investimento, emprego, ganho para as pessoas. E, infelizmente, nós não tivemos apoio. Conversamos com o Banco do Nordeste, ele financiava, conversei com empreendedores, eles financiavam, mas eu falo com muita tristeza, viu? Já que eu posso falar tudo aqui, porque o jogo é aberto. O jogo aberto é jogo aberto. Parece que como o governador pode vir aqui também dizer o que ele quiser. Claro, jornalismo isso aqui, como eu aprendi na PUC. Não tem lado. Né? E vale e é válido que ele fale, mas que também deixe a oposição falar. Que ele não iniba ou tente inibir que a oposição fale. Mas dá a impressão que se a empresa que quiser vir para cá não tiver uma conversa ali privada com o governador antes, ela teria dificuldade de entrar. Então, isso foi um dos fatos que fez com que eu estivesse me desmoralizando onde eu estava, e a partir de então, o Piauí, como você sabe, é um estado que ele depende, né, a mola mestre da economia do estado é o poder público, então acaba que as lideranças políticas acabam, de certa forma, precisando ali se vincular ao poder, né? Poucos têm assim a coragem de abrir divergência, de tentar combater esse sistema que está comandando no Piauí há muito tempo. Então, tudo isso fez com que a gente tivesse essa coragem. Mas o Piauí não tem oposição. Eu digo, a oposição do Piauí, Tomás, sabe quem é?
são as pessoas que vão ali para o laboratório azul, dormir na calçada para tentar fazer uma consulta. É uma pessoa que vai no hospital e não consegue um atendimento médico. É a falsa, é a segurança que ela só está aqui no centro da cidade, mas quando a gente percebe nas periferias já estão dominadas por facções. Então, essas pessoas que vivem esse pior de verdade são a nossa oposição. E eu lhe digo uma coisa, na sua experiência política, pode o governador, utilizando esse dinheiro dos empréstimos, tentar cooptar, comprar os 224 prefeitos do Piauí, quantidade de vereadores todinho do Piauí e a Assembleia Legislativa, se ele não tiver o convencimento das pessoas de que a gestão dele está melhorando a vida, que o Piauí está crescendo, ele não vai conseguir ganhar uma eleição com essa forma. É por isso que a gente quer realmente ter essa oportunidade de questionar, de mostrar propostas e dizer que o Piauí tem um rumo diferente. Olha, eu vejo, para mim tem um grande feito do governador Rafael Fonteles, o único grande feito. Hum. Essas estradas asfaltadas de emendas impositivas e secretas é interesse de lobbies, eu conheço. Agora, a maior obra do governo dele até aqui é a escola de tempo integral. Porque cuidou da criança que passava o dia na rua, está todo mundo na escola. A mãe e o pai podem também trabalhar, diminuiu a despesa de casa e a mulher passou a trabalhar também. É um grande feito. Mas eu entendo que a questão salarial do professor, que é a folha mais pesada do Estado que eu conheci, e era um drama, o governador dava 17%, 15%, 12%. Você não acha que a bancada federal do Piauí, que tem 600, 800, quase 1 bilhão agora, acho que passou de 1 bilhão com esse novo aumento, não poderia oferecer ao governador um suporte, e cada um deles só para a educação, para criar um aditivo e uma gratificação especial aos professores? Por que o deputado federal e senador traz o dinheiro num saco, num cofre, sei lá, bota num baú, num avião, quando chega aqui, leva para casa dele e não tem fiscalização de ninguém? Esse país, para mim, esculhambou de novo. Eu não estou aqui para agradar deputado, senador, eu estou aqui para fazer jornalismo, para conscientizar a população. Este dinheiro das emendas impositivas e secretas, elas tinham que vir para o Banco do Brasil, Caixa Econômica, com acompanhamento do Ministério Público Federal, e o deputado e senador se sentaria com o governador e dizia: governador, vamos embora ajeitar aqui os professores, o salário está ruim. Então vamos colocar aqui emendas, tantos milhões de cada deputado e senador, para ter uma gratificação especial aos professores. Porque a folha de educação é o nó górdio de todo governador, porque é a mais alta, é a mais cara. Agora, eu acho que está faltando na bancada federal do Piauí, deputados e senadores, sentar com governadores e governador, bora ajudar, porque eles vão crescer com isso. Olha, graças aos deputados e senadores que lá estão, vem verba para isso. Por que o dinheiro tem que ser secreto? Por que não presta conta a ninguém? O dinheiro das emendas impositivas secretas não se presta conta a ninguém. Você concorda com isso? Eu não concordo com isso. A minha formação dogmática não aceita que homem público tenha dinheiro nas mãos sem a obrigação de prestar conta daquele dinheiro. Para mim, é o maior erro do Congresso do Brasil. O próprio Congresso cria um sistema de facilmente se desviar o dinheiro. Eu sei que você tem razão, mas essa questão da educação, todos os governantes, eu fui quanto do Monsanto, Alberto Silva, eu venho de longe acompanhando governos, e é o nó górdio, é o salário do professor, que continua ganhando não muito bom. Tem que melhorar. Agora, eu acho que a bancada federal tem muito dinheiro que poderia, vamos dar um suporte anual para se melhorar a vida dos professores, com aquela emenda de nós aqui, vocês vão receber da bancada federal do Piauí um abono de tanto por fora do salário e do aumento que eu dou para vocês. Eu acho que já seria um grande começo, que é muito dinheiro. Veja só, existe
no orçamento a possibilidade de você colocar custeio para a educação, da mesma forma que você faz custeio para a saúde. Mas há hoje uma diferença, meu caro Tomás, do tempo que você ali, o governo Alberto Silva. Eu, quando fui prefeito a primeira vez, o primeiro ano, a gente precisava tirar o salário do FPM para pagar o professor. Porque a verba federal é insuficiente. O Alberto Silva não tinha, na verdade. O Alberto Silva precisava tirar o recurso do FPE para pagar o professor. Exatamente. Né? Então hoje é assim. Não, mas hoje foi criado o Fundef. Não, mas não é. Foi criado o Fundef e o Fundeb. Fundeb. Começou o Fundef, hoje o Fundeb, que é pago ali de acordo com a per capita de aluno. Então, o governo federal, ele criou um fundo específico para a educação. E nesse fundo, 80% tem que ser pago com professores. Então, isso já criou um facilitador. É tanto que outros estados conseguem pagar melhor do que o Piauí. Agora, contra as emendas que são secretas, vai em desencontro com o princípio constitucional que tem, que é o princípio da transparência. Todos os recursos públicos, eles devem ser transparentes. E fiscalizados com rigor. Com rigor, claro. Quem deve fiscalizar? Qualquer cidadão pode fiscalizar, mas especialmente, aqui no caso do Piauí, a Assembleia Legislativa, né, que deve estar sempre fiscalizando, e o Tribunal de Contas do Estado dando ali o seu parecer. Mas o que acontece é que essa situação realmente ela é ruim, essa questão da emenda ser secreta. Contudo, a gente não pode responsabilizar ou o governador isentar a sua fragilidade na gestão e as dificuldades de eficiência de gestão em uma bancada que ele tem 80% da bancada aliada a ele. Eu vejo, por exemplo, o deputado Átila, apesar de ser um deputado da oposição aqui no Piauí, porque ele é do Progressista, Partido Progressistas, ele tem uma relação com o governador, o deputado Júlio também é oposição, e o governador tem, além disso, ele se coloca como o menino de Lula. Então, ele é uma pessoa que ele teria toda a oportunidade de poder fazer um trabalho, de trazer investimentos aqui para o Piauí. A dificuldade também, Tomás, é que o próprio Lula, se você for ver, ele não tem interesse de ajudar o Piauí. Isso também é uma realidade, isso é uma realidade objetiva. E o Wellington Dias o Wellington Dias é um ministro. Deu 8, 9 vitórias, só o Lula quantas vitórias, primeiro e segundo turno aqui, a Dilma. Eles tinham que olhar, mas acontece que nem o Lula e nem a Dilma nem conhecem o Piauí. Não é possível que o presidente da República não saiba que o Piauí tem 2 rios perenes, que se eles ajudarem o governador com adutoras, com barragens no Puti, com irrigação, o Piauí será o maior produtor de frutos, legumes, verduras e apicultura, e a criação também de peixe, apicultura, piscicultura e apicultura dentro dos grandes canais, das grandes barragens. Mas eu não vejo ninguém falar nisso. Eu só vejo deputado Zanga, até um deputado, fui conversar com o senador Ciro, e estava lá um deputado perto dele, já oi Cirinho, não, Tomé, como vai? Esse deputado levantou, deu uma rebanada e saiu de guerra às emendas, que estão incomodando ele, porque o portal jogoaberto.net.br só mostra a verdade. Essas emendas impositivas e secretas é a maior, o termo é esse mesmo, é a maior esculhambação, o termo é este, maior esculhambação da história venal do Congresso Nacional do Brasil. Elas tinham que vir para a Caixa Econômica, para o Banco do Estado,
O deputado tinha que sentar com o governador, com o planejamento dele, com a fiscalização do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, para dizer onde ele... Não, você não vai aplicar aí, não, não. Esse dinheiro vai para a educação por isso, por isso. Um exemplo aqui, você não acha que se os deputados federais e senadores se reunissem, vamos dar um aporte de recursos em nossas emendas ao governador, ele vai dar um abono aos professores, nós vamos ficar mantendo isso, e ele vai dizer que foi a bancada federal que deu. Não era um grande mote? Não era uma grande vitória para quem é deputado e senador? Já tinha simpatia dos professores. Porque não tem coisa melhor, amanhã, do que você ser político e ganhar a simpatia dos professores, como o doutor Alberto ganhou, porque ele fez um governo voltado muito para a educação. Olha, agora, para ajudar o salário do professor, era o drama. O doutor Alberto podia sentar e dizer, mas essa folha é mais pesada. É. E tem que a bancada federal ajudar. O dinheiro está aí. O governador Rafael, chame sua bancada. Coloca à disposição da educação do Piauí um montante mensal de recursos das gigantes emendas que você tem para poder dar um abono especial. Abono da bancada federal do Piauí. É ajuda. Mas ninguém faz isso. Por quê? Está todo mundo carregando o baú e a mala e só Deus sabe para onde. E não pode fiscalizar. Prenderam agora os prefeitos aqui no Nordeste, tem um do Piauí, vereadores, que andavam com montantes e montantes de dinheiro nas mãos, na mala da casa dele. Esse inquérito está correndo. Eu costumo dizer no meu portal, o Brasil esculhambou de novo. Aí eu digo, zangue quem se zangar. Saudades dos generais de 64. O Brasil está precisando, Maria, fazer uma limpa, acabar com essa roubalheira, ladroagem dessas emendas impositivas secretas e eu acrescente safadas. Porque não tem fiscalização nenhuma, não todos as desviam irresponsavelmente, mas eu acho que a maioria desvia para o bolso. E uns que eu conheço de raiz, leva para casa mesmo. É isso, Tomás. Perfeito. Eu quero ressaltar que é importantíssimo a escola tempo integral, Claro. mas você, lá do seu município, vá lá na sua escola, veja se está tudo bem. Se tiver tudo bem, o governador está de parabéns. Mas se for algumas apenas que ele demonstra que está funcionando com perfeição, aí infelizmente, Tomás, eu vou discordar do amigo. Mas falando aqui Mas que tem que fiscalizar as escolas públicas também do Estado, que a verba é federal, é o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, porque o dinheiro que vem, olha, são 3 rubricas que não é do governador. Educação, não é? Saúde, não é? Olha a outra, são 3, eu estou meio idoso já, mas o dinheiro vem lá de cima. Saúde, educação, isso é básico, não é? Exatamente, para atender as pessoas. A verba é federal, ela vem. E por que não está dando certo? Tem que ter uma fiscalização. Eu vi uma melhoria grande, como o doutor Alberto fez na educação, ajudando os professores com salário bom, mas o melhor para mim, a grande obra do governador Rafael é a escola de tempo integral. Você ter o seu filho, você que é operário, que ganha um salário mínimo, e ter o filho indo para a escola de manhã, voltando para casa de tarde, tomando café, almoçando, jantando, e voltar para casa, isso dá um alívio à família grande. Agora, precisa também dar qualidade às escolas, como você fala. Não é só pagar bem, é exigir dos sindicatos, dos professores, que correspondam à melhoria do ensino e à melhoria do bem-estar da família que tem criança naquela escola. Perfeito. Tomás, falando também dessa questão da roubalheira, o que não se fala mais, e eu acho certamente uma cara de pau do presidente Lula, é existir um esquema de vários sindicatos, inclusive um que até o irmão dele é vice-presidente, que ali a maioria dos aposentados, principalmente aqui do Piauí, que foi o estado que foi mais vítima disso,
A maioria infelizmente, os aposentados rurais, eles não têm conhecimento de olhar ali no meu INSS o que é descontado. Ele não sabe de nada, por isso que eles foram lá. E agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Ah, Você foi deputado federal. hum, Eu fico vendo a televisão, o presidente querendo dinheiro para pagar os aposentados. Não, o presidente tem que mandar a Polícia Federal apurar quem foi que roubou o dinheiro. Quem foi que tirou o dinheiro e botar na cadeira. Ah, mas tem um irmão do presidente. Bota ele também na cadeia. O que está faltando nesse país é honorabilidade, dignidade edificante, para que se governe com isonomia, com seriedade, com respeito aos dinheiros públicos. E eu acho que falta ao Piauí uma fiscalização rígida nas emendas impositivas e secretas. olha, e para a gente ter uma ideia, o presidente, ele brinca com a nossa inteligência. Ele diz que a culpa dos desvios dos sindicatos que estão acontecendo agora, foram descobertos agora, né? No terceiro mandato dele é do ex-presidente. E aí, quando se chama para fiscalizar uma CPI, aí ele obstaculiza a CPI e os deputados que assinam a formação da CPI são apenas os deputados da oposição, os deputados do PL. Será que se o presidente do PL tivesse a responsabilidade, ele queria uma CPI para expor os personagens que estão fazendo esse desvio? Então, na verdade, é como você falou, o Brasil ele já virou de cabeça para baixo. No próprio Ministério da Educação também já há também um histórico de corrupção. Se você for ver, o presidente criticava muito os atos que eram secretos, que tinham sigilo, e ele continua praticando os mesmos atos que são sigilosos e ainda pior, as estatais do Brasil estão em falência, há um descontrole financeiro como nunca antes, os juros que ele antes culpava o ex-presidente Campos Neto, depois que o Campos Neto saiu, os juros aumentaram ainda mais, e agora o Brasil se encontra numa situação em que eu me preocupo muito quando eu vejo ali aquelas reuniões que não deveriam acontecer, né? Eu, pelo menos, fui prefeito de uma cidade e tinha um juiz da minha cidade. Eu tinha uma relação com o juiz, mas eu não me reunia, não ia para jantares com esse juiz, porque, de certa forma, a gente precisava saber evitar uma relação próxima com o juiz, porque naturalmente era quem iria julgar as denúncias que eram feitas contra a minha pessoa. E essa ligação está incomodando muito, uma ligação do Supremo, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, com o presidente Lula, que já não há mais nenhum tipo de disfarce dessa relação. O Lula brigando com o Trump, e quem respondendo daqui é o ministro Alexandre de Moraes, com uma ação que não tem nada, que ele não poderia nem fazer, porque o juiz ele tem que ficar inerte, ele só pode tomar qualquer medida quando provocado, e isso está se criando uma crise institucional no Brasil. Eu não vejo, Tomás, concluindo aqui, eu não vejo uma relevância para um ato de vandalismo que foi grave, por ser ato de vandalismo, mas não podemos considerar isso uma tentativa de golpe, porque uma tentativa de golpe é quando há mortes, é quando há o exército envolvido. Uma pergunta: se o presidente queria fazer o golpe, por que ele não o fez quando estava ainda no comando das Forças Armadas?
Então, ali foi um Com certeza, protesto, eles podem até ter conversado. Quando ele viu que não ia ter jeito, pegou o avião, foi embora. mas, Disse, Mourão, passa o governo, né? Eu mas, estou de mas volta. Né? havia algumas pessoas que, né, com a suspeição das urnas e tal, que aventavam essa Não, que as hipótese. urnas, quem vai dizer agora que Ah, as urnas são safadas ah, e são ladras ah, é o jornalista Tomás Teixeira. ah. Urna eletrônica tem que acabar no Brasil. Isso é a maior safadez eleitoral da América Latina. Não se usa mais essa urna que usa no Brasil. Todo mundo sabe. Você pega o seu celular, você bota dinheiro para quem você quiser. Então, se a urna é manipulável por qualquer técnico, ela não pode existir mais. Tem que ser o sistema dos americanos. O voto é ali assinado para poder acabar com a corrupção. O nosso país, eu costumo dizer, esculhambou de novo nas eleições. Qual o problema do voto impresso? Você viu o que aconteceu na Venezuela? Houve uma eleição, o voto lá é impresso. Então, a oposição ao Maduro recolheu as impressões e mostrou que a realidade do resultado que foi anunciado pelo Tribunal Eleitoral da Venezuela estava diferente da impressão que saiu das urnas. Isso daí foi um fato. Então, isso vai estar. Não há nenhuma. O porquê não poder ter o voto impresso. Então, assim, isso gerou um questionamento, tudo, mas nós já vimos na nossa história movimentos que o próprio PT fez, fora FHC, fora Bolsonaro, fora Collor, MST já depredou, já fez tudo e não houve sequer uma punição. E nessa punição agora se tira a elegibilidade do presidente Bolsonaro, se prende o Bolsonaro sem ele ter tido os direitos que qualquer cidadão tem, que é o duplo grau de jurisdição. Ele era ex-presidente, ele deveria ser julgado por um juiz e ter direito a todos os recursos, e ademais tomaram medidas que são ilegais. Você proibir o cidadão de se comunicar, a não ser que ele comunicasse alguma coisa que não tivesse, que fosse legal, mas o Bolsonaro poder comunicar, poder tirar uma foto, poder falar com alguém, poder questionar uma instituição, poder dar uma opinião política, se isso não for uma censura, um tipo de censura, então eu tenho que entender, tenho que aprender, estudar mais para saber o que é censura. Deputado Bahia, que tem formação de raiz, que tem cultura, sabe que o Brasil precisa passar por uma arrumada de casa no Congresso Nacional, na administração pública dos estados, dos municípios, por mais rigidez, e acabar com eleições safadas, manipuladas, eleições sérias. Estado, país rico, amadurecido. Né? Eu hoje estou com uma campanha no meu portal. Vamos tirar o Brasil de perto desses países da América Latina. Quem está lendo meu Twitter, meu É o portal. eixo do O mal. Brasil passa a ser Brasil, Estados Unidos da América do Sul. Capital, Brasília. Lá nos Estados Unidos da América do Norte, capital Washington. Aí nós vamos nos transformar aqui nos americanos do Sul e os americanos do Norte. Aí a sacanalhada da América Latina, Cuba, o país do Maduro, esses canalhas de esquerda, vão ficar de fora, porque o país, nós seremos os americanos do Sul iguais aos americanos do Norte. Já botei isso no meu portal, já mandei para político, não vou dar o nome do Piauí, apresente esse projeto de lei. Eu, deputado federal, há muito tempo que nós já seríamos Brasil, Estados Unidos da América do Sul. Lá os americanos, Washington, Estados Unidos da América do Norte. Os americanos do Norte, os americanos do Sul. Eu não sei se você concorda com isso. Sair, separar o joio do trigo. Nós somos o trigo, tira o joio. Tanto país aí, com partidecos de esquerda, querendo dominar a América Latina.
América Latina, o continente maior nosso, é o Brasil. É o maior volume de terra da América Latina. Por que ficar misturado com essa canalhada? Eu, deputado federal, mas eu já tinha feito isso. Brasil, Estados Unidos da América do Sul, capital Brasília. Iríamos nos igualar aos americanos. Eu deixo agora o lembrete final para você dizer qual é a sua pretensão, você vai se candidatar aqui, você vai continuar na política, se vai trocar de partido, que rumo você vai tomar. E de antemão dizer, o espaço está reservado a quem se sentiu ofendido para mandar aqui. Ou quem foi ofendido vir para cá, ou mandar um representante lhe defender. Porque aqui, no portal jogoaberto.net, o portal da águia.net.br é aberto. O jogo aqui é aberto. E ninguém me proíbe de entrevistar ninguém aqui. É como se a oposição chegar, não quer que você entreviste o governador. Estou pagando dinheiro, não paga nada aqui. Aqui fala o governador, fala o prefeito, fala o deputado, fala o senador, fala o empresário, fala o ex-deputado. Isto aqui é um veículo de comunicação. Ele não pode ter lado, eu não preciso de dinheiro do governo, não. Não querem pagar meu portal? Paga não, rapaz, não precisa não. Isso aqui é portal do jornalista sério, altivo, independente, com 80 anos de idade agora. Mais firme como uma rocha e uma pirâmide. Bahia, o espaço é seu para se despedir. Tomás Teixeira, Exatamente. Sendo Tomás Teixeira, conhecido, aguerrido. Eu não gosto de falar, mas eu sou Teixeira do Vale do Jaguaribe, eu sou cearense. Procure saber quem são os Teixeira do Vale do Jaguaribe. Aí depois eu te conto por que a gente veio embora para cá. Perfeito. Bom, então, assina embaixo, nós temos que nos desviar do eixo do mal, afastar de Venezuela, afastar de Cuba, afastar de Irã. São países que não agregam nada para o Brasil, apenas pensamentos ideológicos que não faz o nosso país crescer. Nós estamos aqui no Piauí querendo realmente estabelecer um partido de cidadãos, mulheres, homens que querem o melhor para o Estado e um partido sem rabo preso. Você já tem essa sigla? É o PL. O PL tem uma honra aqui de estar sendo acompanhado pelo Nel Lopes, que é o nosso vice-presidente do partido. O presidente do partido é o Thiago Junqueira, é um empreendedor, é um homem que veio para cá, desbravou uma região que ninguém acreditava, que começou ali a produzir soja e hoje é o segundo maior empregador da cidade de Regeneração. Perde naturalmente apenas para a prefeitura, né? Mas se chegassem aqui 500 Thiago Junqueira, aqui deixava de ser a realidade do Piauí e seria a realidade de Goiás. Que beleza. Pelo ímpeto das pessoas de produzir, e é isso que a gente quer. Trazer recursos, investimentos, as terras ali totalmente desvalorizadas, nem cerca, abandonadas, a pessoa chega com visão, com coragem, arriscando, inovando, e aí dando certo. Então é esse o Piauí que a gente quer construir, né? Eu estou com muita vontade de colocar, e estou colocando o meu nome como pré-candidato a governador. Vou aproveitar esse período que a lei nos permite como pré-candidato para a gente poder debater, auscultar, sentir as pessoas do Piauí e certamente sem vaidade pessoal, né? A gente tem uma estratégia que a gente precisa aqui ter um projeto, não um nome, mas uma pessoa que seja de veras comprometida com esse projeto, de tornar o nosso Estado mais eficiente, um Estado menos oneroso. Não justifica o Piauí ter ali 40 secretarias e Minas, que tem 5 vezes mais habitantes do que o Piauí, ter 12 e funcionar melhor do que aqui. Então aqui o Piauí os nossos recursos têm que ser para ações e não para cabide de pessoas que estão acostumadas a viver sob a custa do que é público. Então a gente vai sim fazer um projeto diferente, estamos construindo dia a dia e lhe agradeço muito que através de você, da sua audiência,
das suas credenciais e referências, a gente tem também uma oportunidade de falar um pouco aqui e de nos tornar mais conhecidos as pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de escutar o que nós pensamos. Muito bem, eu quero dizer uma aí aos telespectadores do portal da Águia, jogoaberto.net.br, o que foi narrado aqui, com seriedade, com sinceridade, pelo nobre prefeito lá do interior que cresceu, virou deputado estadual, federal, foi ser autoridade em Brasília, porque certamente porque tem raiz e tem uma boa formação. Obrigado, Maria. Boa sorte. Eu que O canal agradeço. vai ser. E o canal fica à disposição àqueles que se sintam ofendidos por alguma resposta, por alguma pergunta, tem o mesmo espaço para falar, porque aqui o jogo é aberto, porque o portal aqui é o portal da Águia. Tchau e até a próxima oportunidade. Até a próxima.